professor Diego Barros e eu vou lecionar para vocês a matéria de linguagem computacional 1. Inicialmente aqui eu vou apresentar para vocês a ementa, tá? Então, aqui nós temos que vamos ter uma carga horária de 60 aulas, 3 aulas por semana. A nossa ementa, ela prevê o seguinte: raciocínio lógico aplicado à solução de problemas complexos recorrentes, programação de computadores e linguagens de programação, definição de algoritmos, forma de representação de algoritmos, definição de elementos de entrada, saída e estruturas auxiliares, operadores sobre dados, operadores e expressões aritméticas e lógicas, tipos primitivos e variáveis, estruturas de seleção, definição e uso das funções nativas, built-in, da linguagem adotada. No nosso caso, a linguagem que nós iremos adotar é o JavaScript. Com o passar das semanas, nós iremos aprender um pouco mais sobre essa linguagem. Inicialmente, falarei para vocês a definição de algoritmos e onde ele é utilizado. O objetivo geral da unidade curricular, então, é apresentar aos estudantes conceitos, técnicas e atividades desempenhadas pelos profissionais de análise de sistemas, proporcionando condições de exercer o trabalho utilizando técnicas adequadas nas tarefas de analisar, projetar e implementar sistemas computacionais. O objetivo específico: introduzir a linguagem JavaScript aos estudantes, ajudar os estudantes a resolver exercícios simples, tornando os estudantes aptos a analisar, projetar e desenvolver sistemas computacionais bem estruturados. Então, como eu disse, nosso foco é aprender a linguagem JavaScript e aplicar ela para a solução de problemas que serão definidos durante o decorrer das aulas. As avaliações, nós temos então aqui previsto para a primeira parcial atividades que vão ser listas de exercícios valendo 40% da nota, provavelmente 2 listas de exercícios. A prova P1, que vai ser uma prova escrita, prevista para o dia 4/5 e ela vai valer 6. A média então é 10 por parcial. A recuperação, ela recupera a nota da P1, ou seja, vocês vão ter que me entregar as atividades. Na parcial 2, também temos as atividades, 40% da nota, e a P2 prevista para o dia 29/6, valendo 6 pontos. A recuperação para a P2 prevista para 6/7, valendo também a substituição da nota da prova 2. Lembrando que é aprovado o aluno que conseguir média maior ou igual a 6. E aqui na observação eu coloquei: recuperação substitui apenas a nota da prova. Para a recuperação da aprendizagem, está previsto então que ela ocorrerá durante os horários de permanência. Os horários de permanência já estão disponíveis no Moodle, mas caso você não tenha o horário, não consiga aparecer nos horários disponíveis para a PE, você pode solicitar um atendimento exclusivo, que pode ser para você ou em grupo, não tem problema. É só mandar o e-mail para mim e a gente marca um horário. Além disso, também serão realizados exercícios de revisão, de conteúdo ministrados e a prova de recuperação, claro. Essa aqui é a nossa referência bibliográfica, caso você queira ter algum livro para aumentar o conhecimento que será passado durante as aulas e da onde eu também tiro muitos dos conceitos que são utilizados durante as aulas. E aqui nós temos um detalhamento da proposta de trabalho, tá? Esse semestre está previsto para ter 19 semanas, então aqui a primeira semana, que é a apresentação da ementa e os conceitos iniciais, como está previsto. A segunda, a definição de algoritmos. E nossa última semana lá, a 19, revisão da recuperação. Também aqui já está marcado as datas previstas para as provas. Esse plano de ensino ele vai estar disponível para vocês consultarem no Moodle assim que ele for completamente aprovado pela coordenação. Aqui no Moodle eu já deixei preparado a parte da turma de vocês. Então aqui vou separar em abas. Cada aba vai representar uma das nossas semanas. Na aba Fique Atento, eu já deixei algumas informações, como por exemplo aqui os horários de permanência, que eles serão às quartas-feiras, no período da manhã, das 9 às 10, e no período da tarde, das 16 às 17, através desse link. Basta acessar esse link e eu estarei lá. Caso você não consiga
estar presente nesses horários, você pode agendar um horário personalizado. Entre em contato por e-mail que nós agendamos um horário. Como passei anteriormente, a estimativa das avaliações, tá? Então, as atividades serão durante a parcial 1, as provas na semana 9, recuperação na semana 10. Parcial 2, atividades durante a parcial 2, a prova na semana 17 e a recuperação na semana 18. A ementa do curso e a referência bibliográfica quando vocês precisarem consultar. Deixei um vídeo de apresentação onde vocês podem me conhecer, a minha fisionomia. E para cada semana de conteúdo, que serão 19, deixarei aqui um desses quadradinhos para vocês poderem consultar o material daquela semana. Posteriormente, também colocarei o plano de ensino assim que ele for aprovado, junto com o cronograma e os encontros online. Toda vez que eu marco uma atividade, aparece no calendário essa atividade. Então, sempre fique olhando o calendário para não perderem o prazo para entrega das atividades. Eu posto as informações através do fórum. Toda vez que eu posto uma informação no fórum, vocês recebem via e-mail. Caso queiram comentar aquela informação, pode ser via fórum ou diretamente no meu e-mail. Agora irei passar para vocês algumas definições. Inicialmente, a definição de algoritmo, que ela voltará a ser falada durante todo o curso. Aqui é apenas uma introdução rápida do que nós veremos em alguns pontos. Então, basicamente, a definição de algoritmo é descrição de um conjunto finito de comandos para a solução de um problema em um tempo finito. O computador ele só entende comandos que sejam diretos. Você tem que falar passo a passo como um computador ele deve fazer uma determinada tarefa. Então você tem um problema, você tem uma entrada de dados, você vai fazer alguma coisa com esses dados e você vai dar uma solução, ou seja, vai responder aquele problema. Então, é um conjunto finito, ele tem comandos, um limite, e ele faz isso por um tempo. Um exemplo, trocar o pneu de um carro. Quando vamos trocar um pneu de carro, existem alguns passos que a gente tem que seguir, como, por exemplo, nós desaparafusamos a roda, depois nós suspendemos o carro com o macaco, depois nós retiramos a roda com o pneu furado, nós colocamos o step, depois nós abaixamos o carro e nós colocamos os parafusos e apertamos a roda de volta no carro. Então aqui eu dei uma sequência de como você pode solucionar isso. É a única solução? Não. Você pode ter outras soluções. No lugar de um macaco, você pode utilizar um jacaré. Você pode usar uma outra ferramenta para elevar o carro. Você pode ter a ajuda de uma pessoa, chamar um guincho. A resposta para um algoritmo nem sempre é única. Ela pode ter variações. Mas aqui eu passei para vocês de uma forma sucinta uma forma de solucionar esse problema com um número finito de passos que terminou para a gente com a solução do problema. Outros exemplos que nós podemos fazer é a troca de lâmpada. A troca de lâmpada, eu posso, por exemplo, pegar uma escada, subir na escada, tirar a lâmpada queimada, pegar outra lâmpada, colocar no lugar e depois descer da escada. Fazer bolo, fazer um barco de papel, todos seguem esses pequenos passos que podem ter variações. Em vez de uma escada, eu posso usar um banco, no caso da lâmpada, e assim sucessivamente. Alguns livros nos dão algumas outras formas de caracterizar os algoritmos, como por exemplo o Forbelloni, que nos fala que o algoritmo é um conjunto de regras formais para a obtenção de um resultado ou da solução de um problema. O Mackenzie, que fala um processo sistemático para a solução de um determinado problema. Independente da literatura que nós utilizamos, algoritmos servem para solucionar problemas. Então nós temos problemas matemáticos, como por exemplo, faça a soma de dois valores. Como você explica isso para o computador? Nós vamos ver uma forma de fazer isso passo a passo durante as aulas. Então o algoritmo ele tem algumas propriedades. Ele possui um estado inicial,
você vai dar uma sequência lógica para ele. Essa sequência ela tem que conter ações claras e precisas. O computador ele só entende ordens diretas, como, por exemplo, execute tal coisa. Ele não entende intenção. Você poderia executar. Ele possui os dados de entrada, produz um estado final previsível e ele deve ser eficaz. Ser eficaz é ele solucionar o problema. Todo algoritmo ele pode ser dividido basicamente em três partes. Ele vai ter uma entrada, que pode ser a entrada de dados, solicitação de informações para o usuário, uma sequência lógica, que será onde será executado a solução daquele problema, e uma saída, que é onde você vai mostrar para o usuário o que foi feito ou então a resposta que ele espera. Em alguns casos, você pode fazer a entrada junto com a sequência lógica, você pode fazer a sequência lógica junto com a saída e pode fazer os três juntos. Isso depende do que o algoritmo, do que o problema está nos pedindo. Então, nós vimos o que é um algoritmo. O algoritmo é a lógica de como nós vamos fazer isso. O computador em si, ele só entende o que nós chamamos de linguagem binária, zeros e uns, o que para nós humanos é muito difícil de fazer a codificação, ou seja, desenvolver o programa que vai responder aquele problema inicial. Para isso, então, nós desenvolvemos o que nós chamamos de pseudolinguagem, ou seja, uma linguagem de programação que faz um intermédio entre o programador, no caso nós, vocês, e o computador. Essa linguagem, então, ela é bem mais fácil para nós colocarmos a identificação do problema, colocar o código em si, e ela é responsável por converter essa linguagem em linguagem que o computador entenda. Nessa imagem aqui, então, nós começamos o problema sempre com o raciocínio. Nós pensamos em como resolver o problema. Pensando nisso, nós transformamos isso num algoritmo, que são aquela sequência de passos onde você vai desenvolver o problema. Pensando, depois de você ter o algoritmo, você faz isso num programa, ou seja, utiliza uma linguagem de programação para executar aquela tarefa. No nosso caso, nós vamos fazer em linguagem JavaScript, que vocês verão na próxima aula. Por enquanto é só, gente. Até mais.